Mas e aí? Primeiro, antes de falar do Lázaro, como que foi essa chegada? A gente estava conversando aqui antes, né? Que ele veio com... A equipe dele era quantas pessoas? O staff? Eu acho que eram mais 5. Todos portugueses? Todos portugueses, né? O Antônio, preparador físico, o Bruno também, preparador físico. Você chamava de cabeça... O cabeça branca é o Luiz Miguel, o cunhado dele. Esse tomava cartão pra caramba, né? Tinha um Formiga. Quem é o Formiga? É o Neres, era um outro auxiliar. Que ele parecia um formiga, cabecinha de formiga. É? E Felipe é um cara super gente boa. Gostava muito do Felipe também. Acho que era só essa turma aí. Eram 5. E o método dos portugueses é um pouco mais fechado, é um pouco mais... Porque você tá falando... É que eu acho que o erro dele, assim, vamos dizer, de gestão... Onde ele errou? Era ele não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele dizer assim, eu tenho uma ideia formada... um jeito de fazer e vocês têm que... Exato, foi isso. Porque não é assim que funciona. Foi isso. Exatamente foi isso. Mas vocês tinham a liberdade de falar isso pra ele ou não? Não dá, não, cara. Ele era a ideia dele fechada, é isso. Mas não... Nem os próprios auxiliares conseguiam passar pra ele a informação. É mesmo? Ele era muito da cabeça dele mesmo. Dele, é isso. Então aí ele começa a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa em termos quando a gente perdia. Jogar nas costas dos jogadores, que isso racha o grupo. Aí o jogador ficava desconfiado, ficava irritado, né? Porque perdeu, hoje a culpa é nossa. Aí ganhou, o time, esse é o espírito, entende? Então teve muito isso e não foi uma vez. Ele se posicionava assim porque é a personalidade dele, né? Eu lembro aquela... Sabe quando eu tenho no banco e tal? Essas coisas não se fala, né, cara? Se eu pudesse, eu tava treinando não sei quem, né? Que ele falou. Pra torcida... E mesmo assim é engraçado, não, né? E mesmo assim a torcida ainda falava. A torcida tava apoiando Tava apoiando, Mas de método, assim, era mais pesado, igual, treino? O que tinha de diferença? A gente teve pouco tempo de trabalho, depois nós tivemos algumas semanas, a gente aumentou muito a carga, nós fizemos uma parte física com eles, mas a gente treinava pouco, eu acho que isso a gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes você precisa fazer algo tático para o jogo, né? Treinar um esquema tático. Nem quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal contra o São Paulo, o Fagner machuca, a gente joga com 3 zagueiros que a gente nunca tinha treinado na vida. Num jogo importantíssimo. Numa semifinal contra o São Paulo. Foi aquele que tá chovendo pra caramba? Isso. O gol sai logo no começo. Isso. Depois teve outras situações que nós jogamos com linha de 5 que a gente não tinha treinado e não estava acostumado. Aí teve um dia que ele disse, olha, eu já entendi que não funciona. Aí chega outro jogo, linha de 5 de novo. Entende? Então, isso ia irritando o próprio jogador, né? Porque você fala, poxa... E mesmo assim vocês entregaram, né? Mesmo assim, cara. Por isso que eu falo que o grupo era muito forte. Porque no início, quando nós temos um começo conturbado, né, foi vendido para a imprensa, para o torcedor, que nós estávamos fazendo um complô para derrubar o treinador. Exatamente. E que a torcida uma panelinha dos mais velhos para derrubar o treinador. E nunca teve isso, muito pelo contrário. Vocês se uniram e falaram, a gente tem que fazer pela gente. Vamos fazer o que for. Independente se a gente gosta ou não do cara. É o Corinthians e a nossa carreira, né? Era o que nós falávamos internamente, era isso. No final era por nós. Dava para perceber que teve essa entrega mesmo, cara.